padeceram de fome, e ainda correndo o risco de serem levados como escravos como pagamento da dívida do pai. Por isso foi buscar ajuda recorrendo ao profeta Eliseu, pois sabia que, como homem de Deus, poderia interceder por toda a família. E você, o que faz quando o imprevisto bate à sua porta? Desespera-se ou vai ao Senhor? Ir a Deus significa conversar com Ele e crer em sua provisão. Salmo 147, 7 a 9, Atos 17, 25. Então, como nós vimos já, essa mulher não tinha um parente que pudesse ajudá-la, não tinha condição financeira para pagar suas contas, as contas do seu marido, e os seus filhos então seriam levados cativos, seriam levados como escravos, para assim que pudessem, começassem então a trabalhar para pagar a dívida do seu pai. Então a mulher procurou a solução que todos nós devemos procurar. Procurou por Deus. Ela procurou o representante de Deus, que era o profeta Eliseu. Tópico 2, a dívida. A Bíblia não revela o valor da dívida deixada pelo falecido, mas o certo é que era uma alta soma, pois seria necessário dar os 2 filhos do casal como escravos para quitar o débito. Veja 2 Reis 4:1. De acordo com a lei, o devedor que não pudesse pagar o seu débito era obrigado a servir ao credor até o ano do jubileu. Levítico 25, 39 e 40. O credor estava amparado pela lei. Ninguém podia repreendê-lo. Não era incomum o israelita vender-se como escravo ou dar a algum membro de sua família para saldar dívidas. Êxodo 21:7, Neemias 5:5. Tal situação ensina-nos que é preciso pensar no futuro de nossa família, bem como sermos zelosos com as nossas finanças, pois caso sobrevenhamos no imprevisto, os nossos não sofrerão determinados constrangimentos. Então os credores, quando vieram à mulher, para que a dívida que o esposo daquela mulher tinha para com eles fosse saldada, então eles exigiram que os filhos fossem dados como escravos para pagar aquela dívida. Era então uma norma de Deus que de 7 em 7 anos houvesse então o perdão das dívidas para com as pessoas que deviam. Então eles seriam levados e no ano 7º, dali para frente, então ele seria solto. Aqueles filhos seriam soltos, todos 2. Mas, quando a família se empobrecia muito, ela podia também vender tanto as suas terras, como eles, como escravos, alguém rico. E no ano do jubileu, 50 em 50 anos acontecia o ano do jubileu, então eles ficariam livres novamente. Então, se quisessem ficar livres antes de chegar ao final desse período, até chegar ao jubileu, o que eles faziam? Pediam um parente rico para que os comprasse de volta. Então era lavrado um documento e eles eram comprados de volta. Qual o preço que era calculado? O preço das coletas dessa terra que eles tinham vendido a uma pessoa mais rica até o ano do jubileu. Então faltava 10 anos para completar o jubileu. Então se contava quanto que essa terra produz por ano? Tanto. Então falta 10 anos, então é tanto o preço. Veja bem que Deus também nos encontrou nessa situação. Nós havíamos nos vendido a terra a Satanás, dado a ele a possessão de tudo. O homem foi colocado na terra para dominar a terra, dominar sobre tudo. Mas o homem se vendeu ao pecado. E agora o homem é encontrado no mercado de escravos. Mas Jesus veio, Deus veio trazendo a solução. Para nos comprar precisava ser um parente próximo. Então Jesus se tornou como um de nós, se tornou como um ser humano. Agora o preço que deveria ser pago para a nossa libertação, para a nossa salvação, era o sangue de Jesus Cristo. E Ele então deu a sua vida por nós e nos comprou com o seu sangue. E nós novamente somos de Deus, filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então estamos salvos. E a Bíblia diz, cuidado para que ninguém tome a tua coroa de novo. Cuidado, não se torne escravo de Satanás, como no passado você era. Você agora é livre para servir a Deus. Você agora tem um dono, que é Deus. Então compre de acordo com aquilo que você vê que dá conta de pagar. Não exagere, não compre porque está barato, não compre porque está na promoção. Não, compre aquilo que você necessita, mas compre sempre sabendo, eu posso pagar. No meu orçamento cabe aí o pagamento dessa dívida. Não faça com que a família se desespere de repente por uma dívida
que não dão conta de pagar. Tópico 3, a solução. A mulher foi ao encontro de Eliseu, ciente de que através dele o Todo-Poderoso interviria. A viúva fez algo incomum, pois raramente as mulheres conversavam com os homens sem serem convidadas. Contudo, aquela pobre viúva não poderia intimidar-se com as convenções humanas. A família dependia dela para sobreviver, e ela igualmente precisava de ajuda. Foi então que a pobre mulher decidiu aproximar-se de Eliseu e relatou a sua triste história, levando o profeta a encher-se de compaixão. Eliseu realiza o milagre da multiplicação do azeite, e com a venda deste, a viúva liquida o débito do esposo e tem para si uma reserva financeira, segundo de Reis 4, 1 a 7. Ainda que não consigamos enxergar, Deus sempre tem uma solução nos momentos da angústia. Salmo 50, 15. Então quem quer o milagre de Deus, quem quer realmente uma solução de Deus, não se preocupa com convenções humanas, com regras humanas. A pessoa procura por Deus, a pessoa clama a Deus, a pessoa acredita em Deus e vai buscar a solução em Deus. A fé, ela move as pessoas, ela faz com que a pessoa reaja. Então é preciso acreditar que nós temos um Deus de milagres, um Deus que realiza coisas maravilhosas para que nós não passemos por necessidades extremas. Então confie em Deus, procure por Deus, procure sempre a solução em Deus. Essa mulher acreditou, procurou o profeta e teve a solução dos seus problemas, tanto para pagar as dívidas, como para viver depois de pagar as dívidas, até, é claro, que seus filhos pudessem trabalhar e sustentar a casa, pois é dever dos filhos não deixar que seus pais passem fome. Parte 2, Deus age com o que você tem. Então nós vamos ver aí, tópico 1, uma botija de azeite, tópico 2, a farinha na panela, tópico 3, 5 pães e 2 peixes. Então, tópico 1, a botija de azeite. Quando Eliseu perguntou à viúva sobre o que ela tinha em casa, a resposta imediata da mulher foi que não havia nada além de uma botija de azeite, segundo de Reis 4:2. Essa pequena quantidade de azeite era insignificante, mas nas mãos do Senhor tornou-se muito. Note, o profeta usou o que a mulher tinha em casa. Eliseu orientou-a a pedir vasos emprestados aos vizinhos, todos quantos pudessem pegar. E depois que estivesse com as vasilhas em casa, ela deveria fechar a porta e despejar o azeite nelas. O azeite cessou de jorrar da pequena botija quando não havia mais vasilhas. O Deus que servimos é um Deus de milagres. Ele multiplica o pouco que temos. 1 de Reis 17:14. Então a mulher não tinha mais nada para sua subsistência, não tinha mais nada como pagar sua dívida. Então, veja bem que a situação estava difícil. Ela ainda não estava passando fome, mas ia passar, porque o seu marido havia falecido. Agora, a dívida era cobrada e seus filhos deveriam ser levados para pagar a dívida. Então o que ela fez? Foi ao profeta, clamou, e a solução de Deus veio. Então Deus usa um pouquinho. O que ela tinha? A única coisa que ela tinha que podia ser aproveitada para vender seria então o azeite, ali um óleo de especiarias que tinha ali numa botija, numa pequena botija, pois o seu marido era filho de um profeta, provavelmente um estudante na escola de profetas, e a escola de profetas tinha como professor mestre Eliseu, que aprendeu de Elias. Então o que foi usado para o milagre foi aquilo que muitas vezes a gente pensa que não tem nada, não é nada, mas Deus usa para fazer um milagre na vida da gente, é isso mesmo. Então, por menos que você tenha, lembre-se, você tem dentro de você o maior tesouro que existe. Você tem dentro de você o maior poder que existe. Está aí dentro de você, o Espírito Santo. Saiba que na hora que não sobrar nada material, existe o espiritual, que é acima de tudo quanto é coisa que existe. Você tem a unção de Deus, você tem a presença de Deus na sua vida. Então nunca se desespere, porque Deus pode usar o pouquinho que você acha que é muito pouquinho, mas Deus pode usar e multiplicar. Às vezes você acha que não tem sabedoria, que não tem inteligência, mas o pouquinho que tem, Deus pode multiplicar. Deus é aquele que deu sabedoria a Salomão, que foi o homem mais sábio que existiu. Então Deus pode dar riquezas como deu a Salomão. Deu mais riquezas do que a todos, porque ele pediu sabedoria. Peça a Deus sabedoria, e Deus lhe dará sabedoria para que você saia dessa situação difícil. E você vai ver
que é nós que não enxergamos a solução, mas a solução está bem pertinho de nós. Como Agar, que não viu a solução, não viu um poço de água perto, mas estava bem pertinho dela, ali uma fonte de água, e ela morrendo de sede com seu filho. Quando ela clamou a Deus, Deus só abriu os olhos dela para que ela visse que ali pertinho havia uma fonte de água. Então a solução pode estar bem pertinho de você. Acredite, clame a Deus, acredite em Deus e a solução virá. A farinha na panela. Tópico 2. Após dizer que haveria seca em Israel, 1 de Reis 17:1, o profeta Elias recebeu a ordem divina de ir a Serepta, porque ali residia uma viúva que o sustentaria. 1 de Reis 17:8-9. É paradoxal imaginar Elias sendo sustentado por uma mulher viúva. Entretanto, o Senhor não se esquece de seus filhos e desejava usar essa situação para amparar aquela mulher necessitada, pois ele trabalha com o pouco que temos, mesmo sem condições. A viúva preparou uma refeição para o profeta e esse disse que o Senhor Deus não deixaria faltar farinha na panela e nem azeite na botija. 1 de Reis 17:16. Então, como nós já estudamos na lição passada e já falamos hoje, aqui Elias é sustentado por uma viúva, e uma viúva bem pobre. Estava ali colhendo os gravetos para fazer o último bolo. Ela e seu filho comeriam e morreriam depois. Não havia mais sustento ali, não tinha mesmo nada para comer mais, era fome mesmo. Mas ela acreditou na palavra do profeta, o representante de Deus, quando ele disse: faze primeiro para mim, porque não vai faltar azeite na botija e nem farinha na panela. Veja bem, a palavra de Deus para aquela mulher, e a solução do seu problema dependia apenas da sua fé e da sua obediência à palavra de Deus. Tópico 3, 5 pães e 2 peixes. 5 pães de cevada e 2 peixinhos, João 6,9, foram suficientes para Jesus alimentar uma grande multidão, João 6,10. Para o Senhor Jesus, o lanche oferecido pelo rapaz era o suficiente, pois ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pães, João 6,13. Mais uma vez, vemos Deus multiplicando o pouco que temos. Ele jamais despede os seus filhos de mãos vazias. Então veja bem que Jesus poderia ter mandado a multidão toda embora, voltar para casa, mas eles passariam fome. E Deus não deixa aqueles que o desejam, o servem, acreditam nele, passarem fome. Então Jesus providenciou alimentação para eles. Mas ele tinha que usar aqueles que eles tinham. E o que foi encontrado foram apenas 5 pães e 2 peixinhos. Mas foi suficiente. Quando Jesus colocou ali naquele cesto esses 5 pães e 2 peixinhos, ele disse: arranje aí cestos vazios, tragam. E ele foi então despejando naqueles cestos. E quanto mais ele despejava, mais o cesto que ele usava se enchia. Ele foi despejando nos outros cestos, foram enchendo, enchendo. E aquele cesto que ele usava continuou cheio. E quando todos se alimentaram, ainda sobraram 12 cestos cheios de alimento, que eram para serem guardados para a viagem de volta daquelas pessoas para suas casas. Então veja bem que Deus multiplica o pouco para que não falte. Nunca Ele vai deixar o justo aí passar fome. Parte 3, a providência divina. No Antigo Testamento, primeiro, depois em um Novo Testamento, depois na atualidade. Então, no Antigo Testamento, encontramos a providência divina para alimentar Israel, Êxodo 16:15. Assim vemos Deus agindo na natureza e em sua criação, Êxodo 16, 13 a 21, 1 de Reis 17, 4 a 6. Operando grandes milagres de multiplicação, como está em 2 de Reis 4, de 1 a 7. A ocorrência desses sinais ensina-nos a depender do Senhor dia após dia. Então, sempre nós vamos ver, no Antigo Testamento, nós já citamos algumas referências, alguns acontecimentos. Podemos citar aqui também o povo de Israel no deserto, quando Deus manda pão do céu, o maná. E aquele povo então tinha como se alimentar, não passava fome. Então sempre Deus trouxe provisão, sempre Deus alimentou o seu povo, sempre quando eles necessitavam de ajuda, Deus estava presente. Desde que eles acreditassem, estivessem vivendo de maneira correta e clamassem a Deus pela solução. Então sempre Deus estava ali para trazer a solução, sempre Deus estava presente para ajudá-los. Em o Novo Testamento, tópico 2, além dos milagres para a provisão de alimentos, o Novo Testamento apresenta também a disposição de homens e mulheres em ajudar uns aos outros, repartindo tudo o que possuíam, como está em Atos 4, 32 a 37.
Esses irmãos desfrutavam de um sentimento de unidade que os levava a vender seus bens, trazendo-os para a igreja, a fim de que o valor fosse dividido conforme as necessidades dos santos. Atos 4, 36 e 37.